Bom, eu vou mudar um pouco o nosso tópico. Estávamos aqui falando de dengue e tal, mas não dá para ignorar que esse ano é um ano de eleição. Até há pouco tempo, bem pouco tempo, você estava fazendo parte do assessoramento ou de uma espécie de acompanhamento ali dentro da área da saúde de uma das campanhas, a campanha do Guilherme Boulos, e em função de um episódio houve a opção pela sua saída, porque até o seu comunicado foi de que o alinhamento era difícil. São visões de mundo diferentes e isso estava posto. Partindo desse ponto, de que houve a decisão pela sua saída da campanha, eu entendo que, independentemente de não estar mais ali, há uma visão sua sobre o encaminhamento da condução da administração municipal no que diz respeito à saúde. Há ideias suas que foram manifestadas ali, que imagino ainda façam parte do escopo do projeto do Boulos. Qual é essa visão? O que na sua avaliação, Jean, faz parte de uma necessidade urgente de São Paulo e que está nas mãos agora desses candidatos, inclusive do prefeito Ricardo Nunes, que disputa a reeleição? O que ele fez ou deixou de fazer e que pode ser melhorado ou que precisa ser feito? E o que tinha sido apontado por você e pelos outros médicos, há outros especialistas também fazendo esse acompanhamento, no caso da campanha do Boulos, que ficaram pelo caminho com a sua saída? Eu não tenho dúvida que hoje a gente tem que criar uma condição de que essa socialização da saúde seja algo fundamental. Isso vai estar relacionado tanto à otimização de vacinação. Hoje, para ter uma ideia, nós temos as doses de reforço para a Covid, vamos falar de quinta dose de Covid, em 35%. Isso é muito ruim. Nós temos 20% de dose de dengue utilizadas, 20% para esses 11 municípios. Quer dizer, nós estamos patinando ainda com relação à vacinação. As pessoas se cansaram de ouvir vacina, vacina, vacina. Por isso que também, se a gente fala dengue, 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 tá cheio de dengue, eu não peguei, já peguei dengue, eu não vou ter mais. Então isso é um problema. Então nós precisamos ter a população de ter as comunidades junto, de ter os centros educacionais, falando nas escolas municipais, absolutamente abertas, fazendo com que esses pais entendam a importância de você vacinar, de você imunizar. Da mesma forma que a educação que é dada nessas escolas, portanto, a integração da Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação, fazendo o que a gente viu no dia D da dengue, em que as escolas tinham aulas explicando para as crianças onde estavam os focos. Hoje a criança é o teu melhor agente sanitário, ela que fala para o pai, pai, você não pode jogar lixo, aí vem rato, vem barata. Mãe, você não pode comprar isso. Isso é alimento que tem gordura trans. Quer dizer, você olha e fala assim... Não é? Então isso é fantástico. São eles que criam essa dissipação da informação. Então, sem dúvida alguma, ter o apoio da saúde e da educação no sentido de criar questões relacionadas à prevenção de doenças é fundamental. Mas o senhor entende que de alguma forma a atual gestão não estivesse fazendo isso e por isso o senhor apresentou como proposta para aquele que vem como candidato? Na verdade, assim, a gente sempre veio discutindo essas questões, mesmo na época da Covid. Na época da Covid, a gente tinha uma sintonia muito grande com a Secretaria da Educação Estadual e tínhamos essa conversa com o município de São Paulo, que sempre foi muito afeito às nossas falas. Isso foi muito importante para a gente levar mais a vacinação, ampliar as nossas campanhas de vacinação que aconteciam. Mas há uma questão, nesse caso específico dessa integração. Nós fizemos aqui pela Jovem Pan, no final do ano passado, um documento de Jovem Pan com a ACD. E uma das coisas que eu ouvi lá é que o encaminhamento, muitas vezes, quando o paciente chega numa unidade de saúde e ele precisa ser encaminhado para a ACD, há um descompasso. E estou dando um exemplo de uma instituição que tem um processo de facilitação ao máximo para que se chegue até ela, mas aponta pelo SUS é o atendimento no hospital público. E quando chega lá, ou a informação é desencontrada ou não há o encaminhamento.
Então isso para uma instituição que não é vinculada ou não é gerenciada, administrada pelo município. Do outro lado, há uma série de aparelhos, e a gente recebe aqui no SOS da Jovem Pan e-mails todos os dias de cidadãos dizendo assim, eu estou há meses tentando encaminhamento para... E aí quando a gente vai olhar, a assessoria da prefeitura diz assim, não, mas olha, ele é só fazer isso, isso e isso. Tudo bem, mas se existe a vaga, se existe esse aparelho funcionando, nós temos um centro de referência ao tratamento ao câncer aqui do município, né? Que, se não me engano, chama Bruno Covas, inclusive. As pessoas não conseguem chegar até ele. O paciente não sabe que ele pode fazer o encaminhamento, ou seja, há uma dificuldade de mostrar que a saúde está disponível. E a gente tem recursos ali empenhados, centros de excelência, não só como aparelho, mas com profissionais de ponta trabalhando ali, e a prefeitura não consegue comunicar. Esse é um gargalo? Então, vamos lá. Quais são os gargalos? Então, esse foi um da educação e vacinação que eram fundamentais. Nós tínhamos outros gargalos relacionados à parte oncológica. Oncologia é uma grande demanda. A Covid foi uma grande propulsora disso. A gente pedia para as pessoas ficarem em casa, as pessoas ficaram. E, fruto disso, o número de pacientes oncológicos aumentou sobremaneira. Só que existe uma normativa. Essa normativa é, para aquele indivíduo entrar num determinado serviço, ele tem que já ter documentado o câncer. Não olhar e falar, eu acho que é. Não, você fez a biópsia, é com este resultado da biópsia é que ele entra, então, nesses hospitais vinculados, sejam municipais, sejam estaduais. Existem leis que garantem que, a partir desse diagnóstico, em 60 dias, esse indivíduo já tem que ter sido acolhido. Isso é algo importante. E é isso que é fundamental. Nós temos que entender que a realização desses testes, dessas biópsias, para documentar e diagnosticar, ela vai ser fundamental para que eu possa direcionar esses pacientes. Muitos pacientes estão nesse gargalo que é assim, olha, eu estou há 6 meses esperando para fazer a biópsia. Quer dizer, isso piora não só no ponto de vista de estadiamento da doença, início do tratamento e seguramente vai repercutir no sucesso desse tratamento. Então, sem dúvida alguma, essa integração de toda a rede, dando a celeridade de dizer, pera, a senhora vai lá para Itaquera fazer a biópsia. Não, mas eu moro aqui em Santo Amaro. Senhora, a gente vai pôr uma ambulância para a senhora vai ser levada lá, vai ser feita a biópsia para a gente ganhar tempo. Câncer, para ter sucesso, precisa ter tempo, agilidade no diagnóstico. Assim como agilidade em doenças relacionadas a doenças, seja de infarto agudo do miocárdio, seja de AVC ou derrame, tem que existir um protocolo para você já atender esse indivíduo corretamente na ambulância. Na ambulância. Primeiro, eu não posso ter um SAMU demorando 1 hora, 1h15 para ter um atendimento. Nós tivemos, desculpe, é que esse caso é emblemático. Nós fizemos um SOS São Paulo aqui, de um paciente que ficou quase 40 dias esperando para fazer um cateterismo. Quando chegou próximo à data para fazer, porque ele chegou com os sinais de que havia uma questão que precisava fazer. Quando chegou perto da data do cateterismo, o hospital, eu não vou me recordar qual hospital aqui de São Paulo, disse, olha, precisamos refazer os exames, porque já faz tanto tempo do primeiro episódio que ele já estava medicado, já estava acompanhando e etc. O resultado, ele fez os exames, 40 dias depois, e descobriu que ele não tinha nada no coração que demandava, ou nas artérias, etc., que demandava fazer o cateterismo. Ele passou 40 dias ocupando uma vaga de alguém que efetivamente precisava fazer os procedimentos, aguardando um procedimento que ele não precisava fazer, portanto, não fez, e parou a vida dele por 40 dias. Ele ficou sem trabalhar durante 40 dias. Porque não houve o quê? Uma comunicação entre os exames não haviam sido feitos no hospital do município. E aí, quando se perguntava o que tinha acontecido, não, é porque não tem vaga para encaixar para fazer o exame, porque não tem, não sei o quê. 40 dias. É esse tipo de situação que você está descrevendo. Não, e o pior de tudo, que dessa lista tem pessoas que já morreram no meio do caminho e não saíram da lista. Foram limpadas, higienizadas aí da fila. Agora, um outro grupo, que é um grupo que hoje representa uma banalização muito grande, e infelizmente, são de pacientes autistas. E é graças a isso que houve a necessidade de legislações e
imposições jurídicas para que essas crianças fossem acolhidas. Então, de novo, nós temos alguns gargalos que são fundamentais. Se a gente não olhar a população como a necessidade de que todos precisam ser acolhidos, e nós temos que criar um operacional facilitando fluxos. Hoje, muitas vezes, você marca uma ressonância e que nós temos pessoas que deixam de fazer essas ressonâncias e falam, não vou porque é longe, eu não vou para lá. E não é nenhuma questão de custo, muitas vezes foram agendadas no domingo com a tarifa zero. Porque é longe, e elas não vão. E aí elas batem na porta e reclamam para remarcarem num local mais próximo de casa. Então, nós temos tudo isso e que precisa ser aferido. É claro que a gente tem que facilitar a vida do cidadão para que ele possa ser acolhido próximo da sua casa. Mas nem sempre eu vou ter um hospital que tenha toda essa estrutura assistencial naquela região. Mas o que ele não pode ficar é desassistido.